Então não dá mais hoje para você comprar por 10 e vender por 20 e achar que está ganhando dinheiro. E tem mais um agravante ainda, né? Quando você compra por 10 e vende por 20, às vezes o vendedor, ou até mesmo o empresário mal informado, né? Ele dá um desconto. Dá um desconto de 5% ou 10%. Quando ele olha lá na última linha com esse desconto, comeu toda a sua lucratividade. Uhum. Então, às vezes, um desconto de 5%, de 10%, que ele dá lá em cima, quando chega aqui embaixo na lucratividade, comeu metade do seu lucro. E isso tem que ser planejado, tem que ser estudado, tem que ser entendido. Então, o desconto ele é uma ferramenta de troca dentro de uma negociação. E aí, saber o que está fazendo literalmente faz parte do jogo. Quando você fala uma ferramenta de troca, eu troco desconto por volume. É isso. Exatamente, né? Isso aí. Então ele sabe exatamente se ele dá um desconto, mas se ele aumentar o número de vendas, a lucratividade não vai ser tão comprometida assim. Perfeito. Então tudo isso é estudado com as ferramentas de gestão financeira que o empresário precisa entender. Uhum. Quando, por exemplo, eu ministro o curso e tem uma planilha lá que eu preparei para os empresários, que eu chamo de análise de desconto, ela informa o seguinte: você coloca todos os seus custos, né, suas despesas variáveis e fixas, e aí no final você tem uma margem de lucro, certo? Muito bem. Então, se você dá um desconto de 5%, a pergunta é: quanto que eu preciso vender a mais para ter o mesmo lucro sem o desconto? Então, saber exatamente, quando ele dá um desconto de 10% ou 15%, isso para ele ter o mesmo lucro sem o desconto, ele precisa vender X a mais. Perfeito. E aí, entender deste número, deste cálculo, faz toda uma diferença para você fazer uma campanha, né? Vou fazer uma promoção, vou queimar alguma coisa aqui na minha empresa, né? Desovar, porque às vezes tem muito no estoque. Tá, tudo bem. Mas até quanto eu posso dar de desconto, né? Para que não comprometa a minha lucratividade. Porque o desconto por desconto, se não trouxer algum benefício para a empresa, para que serve, né? Nós estamos ali para, eu brinco aqui sempre, a empresa tem que ter um propósito. Isso é bonito, isso direciona, isso norteia, né? Sim. Mas se parar de dar lucro, eu mudo o propósito rapidinho. Exatamente. Tem que dar lucro, né? Senão vira filantropia. Alessandro, você falou na palavra, né? A palavra milagrosa das empresas, lucro. Sem lucro não cresce, porque não importa o tanto que você vende. O importante de uma empresa é a sua lucratividade. Eu vou dar outro exemplo aqui, puxando o seu raciocínio. Vamos imaginar duas empresas, né? Uma empresa fatura R$1 milhão. Uhum. E ela lucra R$20 mil. Na última linha sobra R$20 mil. A empresa B fatura R$100 mil. E sobra na última linha R$10 mil. Essa aqui faturou 1 milhão, 20 mil. 100 mil, 10 mil. Qual empresa é mais lucrativa? A de 100 mil. 10%. É 10%. Apesar dessa aqui estar vendendo 1 milhão, ela lucra só 2%. Então essa aqui de 100 mil, ela tem uma velocidade de crescimento muito maior. Porque o lucro que sobra na última linha é o que retroalimenta a empresa. É que forma a caixa. Se o dono não comprar a Hilux. Porque aí, tem muito que a gente vê aí. Começa a investir nele. Começa a investir nele, né? É curioso. E eu tenho uma frase que eu digo no curso que é o seguinte: patrão rico, empresa pobre. Patrão pobre, empresa rica. É exatamente isso, para chamar a atenção. Lucro não é prolabore. Exato. Lucro é alimento da própria empresa. Então, esse lucro eu vou retroalimentar o meu negócio, fazer o meu negócio crescer. Para a gente chegar a ter o famoso capital de giro, ter o famoso fundo de caixa ali para você suportar uma crise, uma pandemia, como a gente passou, né? Quantas empresas quebraram na pandemia, né? Por não ter caixa, né? Exatamente. Não ter situação ali para aguentar o custo fixo, o custo operacional, né? A gente vê nessa questão de preparar o empresário. Você mencionou que nos seus cursos você vê muito empresário levando o funcionário, o colaborador junto. Sim. Isso é raríssimo, né? Normalmente o empresário, ele já por raiz, por pré-definição, o empreendedor ele já tem uma veia comercial fortíssima, né? A maioria dos empreendedores, eles têm uma veia comercial fortíssima.
Pega esse cara que tem uma veia comercial e põe ele para preencher planilha, você mata o cara, né? Ele fica agoniado, ele fica em depressão. Tem que ter cuidado. Por isso que a gente brinca, né? O empresário em si, para ele mesmo, lógico, se for pequeno, ele tem que fazer de tudo, tem que ser bombril, 1001 utilidades. Mas depois que ele tem certo tamanho, ele tem que ter alguém para fazer, né? Não estou falando de consultor, estou falando de um colaborador mesmo. Hoje em dia tem BPO financeiro que terceiriza o financeiro, né? Os controles. Mas coloca o empresário que tem esse perfil comercial para fazer, não é a praia dele, né? A palavra diz, cada um com seu dom, né? Cada um com a sua utilidade na sociedade, na empresa, e assim vai, na família, né? Cada um faz a sua parte. Normalmente, se a gente põe o empreendedor para fazer, ele não tem o perfil, não tem a pegada. Mas é importante que ele saiba, até para cobrar, até para supervisionar, até para entender o que ele pode extrair daquela informação, né? É raro isso que você disse, né? É curioso. Exatamente.